O vídeo de hoje é para as pessoas que estão vivendo a sensação que está constante de estar irritado, né? Parece que tudo que está na vida está trazendo uma irritabilidade que parece que está um pouquinho fora do que deveria ser, né? Pequenas coisas estão me tirando do sério. Estão te tirando do sério? Ou você conhece alguém que esteja vivendo isso? Olá, tudo bem? Estamos começando o ano, né? E começando o ano, vim aqui trazer um tema para a gente refletir sobre pessoas que se irritam fácil e com pequenas coisas. Eu hoje, psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, vim conversar um pouquinho com você sobre isso. Como é que anda a sua irritação? Você é uma pessoa que se irrita fácil? Não, né? Pessoa tranquila. Porque assim, né? Esse estado de estar assim um pouco mais irritadiço mesmo com as coisas, isso às vezes tem fases que nós passamos, né? Agora, às vezes a gente percebe que o comportamento de irritação, ele vem de uma forma muito acentuada para as questões que não mereceriam esse tipo de reação tão intensa. Alguns motivos podem levar a isso, como tudo na vida. Então, se a pessoa está passando por uma situação de estresse um pouco diferente, isso tudo vai alterar o grau de irritabilidade da pessoa. Às vezes ela tem um comportamento assim por uma questão da própria personalidade dela, né? O que a gente chamaria aí de personalidade? Por questões que envolvem como ela aprendeu a lidar com conflitos, com frustrações, como é que ela elabora as questões do dia a dia. Então isso tudo pode refletir no como a pessoa vai dar a resposta dela, né, para essa questão de irritabilidade. Às vezes podem vir por fatores externos, né? Por exemplo, uma pessoa que não está dormindo direito, né? Então o seu sono não está tranquilo, uma pessoa que não se alimenta direito, né? Não cumpre uns horários, não dá um mínimo, né? Ou básico ou importante para que ela possa se sentir tranquila, né? A sensação de fome pode trazer uma irritabilidade. Então, às vezes, a pessoa está passando por um estresse, está mais cansada. Às vezes, fatores hormonais podem mexer com essa questão também. Está com algum distúrbio na parte hormonal que dá uma alterada, né? Em mulheres, né? Às vezes ela está com a TPM, né? A TPM dá uma mexida também por essas alterações hormonais, um aumento na irritabilidade para essa pessoa. E além disso ainda tem outras questões do tipo, né? O sedentarismo pode levar essa pessoa a estar mais parada na vida, pode ser que esteja faltando naquele momento um projeto de vida, foco no que fazer. Então isso tudo pode ser uma questão que pode estar ligado a uma questão temporária, como pode ser que esteja fazendo parte de um outro quadro, né? A maturidade emocional, quando a gente está falando da personalidade, também é importante, né? A pessoa que não sabe lidar com frustração, ela vai ter uma maior irritabilidade. Mas às vezes tem algumas coisas que vão mais de alguma questão que caminha no psiquismo, que também poderia ser avaliada melhor. Por exemplo, uma pessoa com distimia, né? O que é a distimia? É uma irritação que vem por um quadro de uma pessoa que está com uma depressão leve, baixa, né? Uma pessoa que tem dificuldade de controle do impulso, né? Pode apresentar essa irritabilidade maior. A pessoa pode ter, por exemplo, um toque,
né, um transtorno obsessivo compulsivo ou alguns sintomas obsessivos compulsivos, obsessivo no sentido de que ela precisa são pessoas com uma tendência mais metódica, saiu fora daquilo que elas estão acostumadas, do lugar onde elas estão acostumadas a deixarem as coisas, isso pode trazer uma maior irritabilidade. Mas tem ainda uma outra questão que eu gostaria de estar trazendo para a gente conversar, que é o transtorno explosivo intermitente, conhecido como a síndrome do pavio curto. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É a tal da pessoa que apresenta TEI, transtorno explosivo intermitente. Né? Quem que são essas pessoas? Né? São aquelas pessoas, então, que apresentam esse quadro de falta de controle, de uma impulsividade muito grande. Pessoas assim, não é que elas querem perder a paciência, mas elas perdem. As pessoas assim, elas podem se perceber num dado momento gritando, berrando, batendo, atirando coisas na parede, nas pessoas, quebra coisas, né? Se você pegar uma pessoa que está num momento assim mais descontrolado, se deparar numa briga de trânsito, ela vai lá, pode bater no carro, riscar o carro, né? Fazer coisas assim muito intensas, às vezes até assustadoras. Pode também estar batendo em pessoas na rua, né? Ou em situações de briga familiar, às vezes é uma questão até física, parte para agressões físicas. Então, a impulsividade, né? Como se a pessoa é chamada de ter um pavio curto, as coisas, pequenas coisas podem irritá-la. Então, isso é um transtorno. Isso tem que ser olhado, acompanhado por psiquiatra, por um processo psicoterapêutico, então precisa de um acompanhamento. Como eu disse, essas pessoas não fazem isso porque querem, mas elas nem têm a percepção no momento que elas estão nessa explosão, o tamanho da explosão que elas estão tendo e nem as consequências para ela e para outra pessoa dela estar agindo desse jeito, né? Então, é bastante complexo, é bastante difícil. Posteriormente a essa crise, a pessoa costuma ter muito arrependimento, muita culpa, né? Uma sensação de uma tristeza grande, porque não era aquilo que ela queria fazer, mas é um descontrole. Então, se você conhece alguém assim, ou você se percebe assim, é legal fazer uma avaliação com psiquiatra, buscar psicoterapia, para que isso possa ser melhor direcionado, que te gere menos sofrimento, né? Ou para a pessoa que você conhece, que gere menos sofrimento para a pessoa que tem isso e para as pessoas ao redor. Porque as pessoas que estão ao redor também se vivenciam uma sensação de estar muito perdido, de não saber o que fazer, como se a pessoa naquele momento ela realmente tivesse destemperada, né? Então é muito difícil para quem está perto, para quem se relaciona afetivamente, para quem convive perto dessa pessoa, né? Então não deixe de procurar ajuda ou encaminhar. Mas esse é um caso. Mas tem as pessoas que não têm essa questão. E mesmo assim elas estão vivendo irritadas com pequenas coisas. Então, diante de uma situação muito pequena, a reação fica totalmente desproporcional. Quando a gente tem uma reação totalmente desproporcional, e não é uma crise desse estilo, né, como eu falei, tipo dessa síndrome, né, tem alguma coisa que está acontecendo, né? Essa pessoa também precisa olhar o que está acontecendo com ela, né? Porque pode estar relacionado, por exemplo, a uma ansiedade, né? A não saber lidar com o desconhecido, a medos. Também tem que ser avaliado como
com muito cuidado, porque essa pessoa também está vivendo uma situação onde ela não está conseguindo estar bem, né? Ela se vê perdendo o controle de tudo. Lógico que se é uma situação de fase ou ocasional, né, é para a gente olhar de uma forma. Se isso é o constante do dia a dia da pessoa, isso tem que ser olhado de uma outra forma. Mas, em qualquer uma dessas situações, é importante que se vá buscar um acompanhamento. Então, como nós estamos aqui iniciando esse ano novo, eu gostaria que você pudesse se fazer essa pergunta, né? Porque se essa for uma das coisas que pode estar te atrapalhando na vida, não vale a pena você cuidar disso, de prestar atenção o que pode estar te incomodando, o que pode estar te deixando desse jeito e você cuidar, porque olha, pode ser alimentação, pode ser sono mal dormido, pode ser uma questão emocional, dificuldade de lidar mesmo com a frustração. Vamos tentar entender para que você possa estar bem, começar o ano dentro do possível, se organizando para que o ano flua o mais tranquilo possível. Vamos pensar nisso. Se você gostou desse vídeo, indique para pessoas que você conheça, que você acha que pode se beneficiar, né? Deixa seu like e se não se inscreveu no canal, se inscreva. E não se esqueça, se cuide sempre, tá? Beijo.